Salve, salve galerinha do Monte, como é que vocês estão? Tudo bem? Por aqui tudo tranquilo. Hoje a gente vai falar de um autor que é jornalista, é cronista, é chargista, é músico e ganhador de diversos prêmios. Quer saber quem é? Bom, meu nome é Anderson Rabelo e esse é um Monte de Letras. Vamos subir o monte? Filho de Érico Veríssimo e de Mafalda Halfenwolpen, lógico que a gente está falando de Luiz Fernando Veríssimo, não é mesmo? Ele nasceu em 26 de setembro de 1936, em Porto Alegre. Mas como seu pai era professor de duas importantes universidades americanas, se mudou com toda a família para os Estados Unidos e passou grande parte da sua infância por lá. E por lá também foi alfabetizado e estudou por uma boa parte do tempo. Ao retornar para o Brasil, Luiz Fernando Veríssimo começa a trabalhar na Editora Globo, no departamento de artes. E é aí também que ele integra o conjunto musical Renato e seu Sexteto. Ele também trabalhou como tradutor e redator lá no Rio de Janeiro. E em 1963 ele se casa com Lúcia Helena Massa, com quem ele tem 3 filhos. Em 67 ele retorna para Porto Alegre e vai trabalhar no jornal Zero Hora, como revisor de textos. E em 69 ele estreia com sua coluna diária no mesmo jornal. Depois ele começa também a escrever sobre esporte, música, cinema, política e por aí vai. Isso ele segue escrevendo até hoje. Em 73 ele lança uma coletânea com os textos que ele já havia publicado pelos jornais por onde passou. Em 75 ele lança um livro chamado A Grande Mulher Nua. Mas existem aí 3 livros que destacam Luiz Fernando Veríssimo de um modo geral. Um é o Ed Morte e Outras Histórias, que é um livro de crônicas contando a história de um detetive chamado Ed Morte, que por sinal também já virou filme. Existe um outro que é o Analista de Bagé, que é super conhecido também. Inclusive eu vou deixar o link desses 3 livros aqui embaixo para que você possa conhecer. E se quiser também comprar, tem um link aí que vocês podem fazer isso. E Comédia da Vida Privada, As Comédias da Vida Privada, que inclusive já foi uma série de televisão, passou na TV Globo, e o próprio Luiz Fernando Veríssimo ajudou a produzir esta série. E você pode perceber na leitura dos textos de Veríssimo que existe um traço muito característico dele, que é a ironia. Em todos os textos que ele escreve, a ironia está passando por trás. Mas nem só de literatura vive Luiz. Ele também é músico, como eu falei, ele já participou de uma banda chamada Renato e o seu Sexteto. E hoje ele faz parte de uma banda chamada Jazz Six, que é uma banda de jazz. Aliás, as 2 bandas foram banda de jazz e ele toca saxofone. Inclusive essa segunda banda já lançou alguns discos com o próprio Veríssimo tocando. E eu trago mais. Veríssimo também é cartunista. Você já ouviu falar nas cobrinhas de Veríssimo? Pois bem, aquelas cobrinhas têm um traço irônico muito destacado ali. Inclusive elas são extremamente ácidas e trazem muitos pontos filosóficos sobre a sociedade, uma discussão incrível a ser feita. E eu recomendo que vocês procurem também dar uma lida nessas tirinhas, nesses cartoons que o Veríssimo faz. O Veríssimo já recebeu vários prêmios por aí, tal qual seu pai, né? Filho de peixe, peixinho é. Então ele já recebeu prêmios fora do país, prêmios aqui dentro, e um que se destaca, por sinal, é o de intelectual do ano, dado pela União Brasileira de Escritores. Olha que interessante, né? O cara é considerado intelectual, claro, você percebe que ele é intelectual, mas ele foi reconhecido e diplomado intelectual do ano em 97, se eu não me engano. Mas também pudera, né? Ele tinha em casa uma referência enorme, que era o pai dele, que era o Érico Veríssimo, que era escritor também. E aos 14 anos, junto com os primos dele, ele lançou um jornal que falava coisas da própria família, chamado Patenino. Opa, uma correção, o nome do jornal era o Patentino. Ele também ajudou a criar alguns programas na televisão, como eu falei, o Comédia da Vida Privada, que é baseado no livro dele, mas também o Planeta dos Homens. Ele já escreveu para Playboy, já escreveu para Veja, já escreveu para a revista Cláudia, para o Globo, para o Estado de São Paulo, para a Folha de São Paulo e por aí vai. Agora, se eu posso chamar atenção para alguma coisa em Veríssimo, é que como ele é um escritor muito popular, ele só perde para Paulo Coelho na Vendagem. Ele também
é alvo de muito texto atribuído a ele que de fato ele não escreveu. Então tenham cuidado ao ler textos e compartilhar textos que dizem ser de Luiz Fernando Veríssimo, mas que de verdade não é. Então tenham muita atenção, procurem ver o estilo de escrita dele. Como eu disse, ele traz muita ironia no seu texto, ele traz muita coisa da sociedade e a crônica dele fala um pouco do dia a dia das pessoas. Eu acho que por isso que confunde muito aquilo que o que querem atribuir a ele, mas muitas vezes não tem alguma característica específica do próprio Veríssimo, que por sinal ele mesmo brinca com esses textos que não existem, ou melhor, que existem, mas que dizem que são dele sem ser, entende? Veríssimo até nos deu um susto, ficou internado por vários dias com a gripe da influenza, mas saiu bem, graças a Deus, continua vivo, tá aí na batalha, continua escrevendo, continua tocando, continua produzindo bastante e hoje ele recebe também o nosso carimbo de virado no Dendê. E aí pessoal, gostaram do vídeo de hoje? Então não deixe de dar seu like aqui embaixo. Se você é novo no canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, estude com a gente, divulgue também para os seus amigos. Aqui tem muito material interessante e importante até para sua formação enquanto estudante e até aqueles que não estão estudando mais, relembrar alguma coisinha é sempre bom, não é? Pois bem, siga a gente nas redes sociais também, eu sempre deixo aqui no final, lá na descrição, melhor dizendo, eu também deixo alguns links para os livros que eu estou falando, para os livros que fazem referência, ou melhor, para que a gente utiliza como referência para a criação dos nossos textos, também para a criação dos nossos roteiros. Enfim, navegue aqui pelo Monte de Letras, seja sempre bem-vindo. Um abraço para vocês e tchau!